Então, vamos ver agora mais um efeito, né, indesejado no levantamento de dados, mas que não teve, como a maioria dos outros efeitos que nós vamos estar estudando, não teve a sua origem necessariamente ligada a essa temática. Então, o efeito que nós vamos ver agora é a chamada ilusão de Miller-Lyer, né? Então, a ilusão de Miller-Lyer é uma ilusão de ótica geométrica desenvolvida pelo médico e psiquiatra alemão Franz Miller-Lyer, isso em torno de 1889. E nós vamos tentar, antes de mostrar como isso se dá dentro do levantamento de dados, vamos mostrar isso com um pequeno exemplo. Então, pessoal, para entendermos melhor como é essa ideia da ilusão de Miller-Lyer, vamos pegar exatamente o exemplo geométrico, né, que foi proposto dentro desta ilusão de ótica, tá certo? É um exemplo bem tranquilo. Digamos que eu pergunte a você qual dos dois segmentos A e B que estão destacados, segmentos de reta, né? A e B que estão destacados aqui nessa figura, qual desses dois é o maior dos segmentos? É esperado, e já foi visto pela maioria dos resultados já simulados, que a maioria das pessoas, se não todas as pessoas que participam dessa pesquisa, acabam por dizer que o segmento A é maior do que o segmento B, tá certo? Quando a gente olha rapidamente para essas duas figuras, a gente tende a dizer que o segmento A é maior do que o segmento B, porque é isso que realmente está parecendo. Entretanto, pessoal, você pode observar o seguinte, se a gente separar aqui o segmento A, trazer aqui para o ladinho, e aqui a gente trazer o segmento B, também para o ladinho aqui, ó, a gente observa que esses dois segmentos eles têm exatamente o mesmo tamanho. Então, quando você, claro, se você foi uma dessas pessoas que disse que o segmento A era maior do que o segmento B, o que aconteceu foi que você caiu, né, digamos assim, foi atingido pela ilusão de ótica de Miller-Lyer. Então, existem vários outros exemplos dessa ilusão de ótica. E essa ilusão de ótica foi causada exatamente por esses colchetezinhos aqui, ó, por esses símbolozinhos que estão aparecendo aqui no final. São esses camaradas, né, abertos ou fechados, que criaram em você essa ilusão de ótica de que o segmento A era maior do que o segmento B. Ok? Então, esse é um exemplo geométrico e vamos ver como é que esse exemplo, né, essa ilusão, ela causa também um problema dentro do levantamento de dados. Em que sentido que ela vai causar este problema? Como a ilusão de Miller-Lyer pode prejudicar, né, o desenvolvimento do seu trabalho científico, do ponto de vista mais geral do que simplesmente falar da ilusão de ótica. Então, imagine que você está elaborando um questionário e você, nesse questionário, você faz a seguinte pergunta. Você considera a ingestão excessiva de açúcar prejudicial à saúde? O pesquisador faz essa pergunta ao pesquisado, né? Ele diz, sim, claro, considero que o açúcar, né, é prejudicial à saúde. E em seguida você faz a seguinte pergunta. Você consome muito açúcar? Bom, então, nesse momento, dependendo da ação que você tenha sobre o pesquisado, é claro que isso não é regra de fato, pode ser que o pesquisado, a pessoa que está respondendo a pergunta, ela se sinta incomodada em dizer para você se ela consome ou não muito açúcar. Isso por quê? Porque anteriormente ela afirmou que o açúcar é prejudicial à saúde. Então ela pode pensar, poxa, se eu disser que eu consumo muito açúcar, e eu já sabendo que o açúcar é prejudicial à saúde, pode ser que eu seja interpretada como uma pessoa incoerente. Por outro lado, se eu disser que eu não consumo muito açúcar, pode ser que eu estarei mentindo caso eu consuma muito açúcar. Bom, o fato é que a pergunta feita nessa ordem pode causar um problema para a segunda pergunta, tá certo? E se você inverter a ordem das perguntas, então você pergunta primeiro, você consome muito açúcar? Sim, adoro açúcar. Essa pessoa ela vai provavelmente, se ela não imaginar o que vem depois, né, ela poderia responder a pergunta com mais naturalidade. E em seguida você pergunta, você considera a ingestão excessiva de açúcar prejudicial à saúde? E ela vai dizer que sim, provavelmente, porque fica muito difícil você contrapor essa primeira pergunta, essa segunda pergunta, né? É claro que isso não é regra de fato, tá certo, pessoal? Isso é apenas uma ideia de que a ordenação das perguntas poderá ou não, né, trazer
algum problema nas respostas. Então, a forma como a ordem com que você faz as perguntas pode interferir na resposta do entrevistado, tá certo? Claro que esse exemplo que nós colocamos aqui, ele pode ser, inclusive, interpretado de outra maneira, sem nenhum problema, mas é só uma situação bem peculiar que a gente gostaria de destacar, né? É no caso da ilusão de ótica de Miller-Lyer. Aparentemente os dois segmentos têm o mesmo tamanho, mas na verdade quando você desmembra, lá eles têm tamanhos diferentes. Aqui a ordenação, né? E por que aconteceu aquela ilusão de Miller-Lyer? Porque você tinha os colchetezinhos no final de cada segmento de reta, abrindo para um lado e abrindo para o outro. E neste caso aqui, seria o que representaria aqui a ordenação das perguntas. Então, a simples ordenação que você faz as perguntas pode interferir no seu trabalho de pesquisa. Eu não estou dizendo que, especificamente nesse exemplo, isso iria acontecer, mas se você percebe isso no seu trabalho, se você tem sensibilidade e percebe que isso pode atrapalhar o seu trabalho, o que você faz? Você corrige, tá certo? Você elabora uma outra maneira, uma outra estratégia de tratar esse assunto. Não existe aqui uma fórmula mágica, né? Faça sempre isso, ou sempre assim, ou sempre assado, que vai dar certo, tá certo? O que você tem que fazer é ter a percepção que isso pode ocasionar algum problema e tentar minimizar esse problema.